Você conhece os principais indicadores para se analisar uma ação? Até o final desse vídeo você vai aprender 6 lições para começar a utilizar em suas análises. Fala, brothers! Meu nome é Júlio Vascão. Se é sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que esse vídeo realmente te ajude, beleza? Se você começou a investir em ações faz pouco tempo e ainda está um pouco perdido para o que é necessário olhar para saber se uma ação é boa ou não para se começar a investir nela, neste vídeo vou te explicar 6 dos principais indicadores que vão te ajudar a avaliar as suas ações. Começando pelo mais utilizado, o famoso preço sobre lucro, o PL ou PV/PLA. Esse indicador pega o preço da cotação atual e divide pelo lucro que a empresa gerou por ação nos últimos 12 meses. Para você entender melhor, o P é o preço da cotação atual e divide pelo lucro que a empresa gerou nos últimos 12 meses. O L ou LPA é o lucro por ação. Para conseguir saber o LPA, normalmente pega-se o lucro líquido que a empresa teve nos últimos 12 meses e divide pela quantidade de ações que a empresa tem no mercado. Exemplo, vamos supor que a empresa JVBV3 teve um lucro nos últimos 12 meses de R$1 milhão, tendo um total de 500 mil ações no mercado. Portanto, dividindo 1 milhão por 500 mil, chegamos a um lucro por ação de R$2. Seguindo o mesmo exemplo, e supondo que o preço dessa ação está em R$30, chegamos em um PL de 15, pois pegamos o preço atual, que é de R$30, e dividimos por 2, que foi o lucro por ação nos últimos 12 meses. Nota que o PL não é algo fixo. No exemplo mencionado, a ação não se manterá por R$30 e nem o lucro por ação se manterá para sempre. Resumidamente, o PL mostra em anos quanto tempo levará para seu acionista ter o seu capital investido de volta, caso a empresa mantenha a mesma cotação e o mesmo lucro por ação. No exemplo, o acionista levaria 15 anos para rever o seu valor investido. Sabendo disso, quanto mais baixo o PL for, abaixo de 5, por exemplo, pode ser um indicativo que algo no modelo de negócio não esteja funcionando. Se o PL for negativo, então, quer dizer que a empresa não dá lucro. E um PL acima de 15 mostra que suas ações estão um pouco quanto altas. Portanto, um PL para ser considerado bom tem que estar acima de 5 e menos de 15. Existem casos e casos, mas o geral é isso. O próximo indicativo é o preço sobre o valor patrimonial, o PVPA. Para entender esse indicador, primeiro você precisa entender o VPA. O VPA é o valor patrimonial de uma ação. E ele é encontrado dividindo o patrimônio líquido pela quantidade de ações da empresa no mercado. O patrimônio líquido de uma empresa, de um modo geral, é muito simples. É o que iria sobrar se a empresa vendesse todos os seus ativos, que são imóveis, frota de carros, maquinário, e pegasse essa grana e pagasse todos os seus passivos, dívida, empréstimo, seus funcionários e tudo o que sobrasse, e o que sobrasse, de fato, seria o patrimônio líquido. Vamos dizer que é o quanto a empresa vale caso ela feche as portas, pagasse todas as suas dívidas e quanto sobraria no bolso do dono da empresa. Pegando o mesmo exemplo da empresa anterior, JVBV3, e o patrimônio líquido dela fosse de 5 milhões, e para descobrir o VPA, a gente pegaria os 5 milhões e divide pela quantidade de ações que ela tem no mercado. Neste modo, o valor patrimonial por ação da empresa JVBV3 é de R$10. Portanto, chegamos a um PVPA e isso quer dizer que a empresa está sendo negociada por um valor 3 vezes maior do que ela vale. Se o PVPA for igual a 1, quer dizer que a empresa está sendo igual ao valor patrimonial dela. Se for maior que 1, o valor está acima do valor patrimonial dela. E se for menor, estão sendo negociadas por um valor menor que o patrimônio dela. Normalmente você vai reparar que as boas empresas sempre vão ser negociadas com um valor acima de 1. Olhando isso isoladamente, podemos achar que a ação está cara em relação ao que realmente ela vale. Porém, o indicador não leva em consideração as expectativas que a empresa tem para o futuro. E devido a isso, o mercado precifica a ação já considerando as expectativas do futuro, fazendo com que a maioria das vezes o PVPA seja maior que 1. E apenas para reforçar, um indicador apenas indica algo e não deve ser olhado isoladamente. Normalmente, os indicadores indicam o que realmente aconteceu com a empresa no passado e não o que vai acontecer no futuro. Pois, como o Felipe Miranda da Empíricos diz, ganhos passados não é garantia de ganho futuro.
O próximo indicador é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI é obtido dividindo o lucro líquido dos últimos 12 meses pelo patrimônio líquido da empresa. Então, seguindo o exemplo da nossa empresa JVBV3, o lucro líquido dos últimos 12 meses foi de R$1 milhão e o lucro líquido da empresa é de R$5 milhões. Fazendo essa conta, a gente chega num ROI de 20%, que é considerado muito bom. Para um ROI ser considerado bom, ele precisa estar no mínimo acima de 10. Com ele, a gente consegue ver o quão eficiente é a gestão daquela empresa e onde ela está alocando o seu capital. Para a gente ilustrar melhor, digamos que temos duas empresas, a X e a Y. Ambas são do mesmo setor e exercem a mesma atividade e apresentam praticamente o mesmo lucro líquido no ano. Mas o ROI da empresa X ficou em 25% e o ROI da empresa Y ficou em 18%. Ambos considerados boas, certo? Porém, a gente consegue ver nitidamente que a empresa X foi mais eficiente, certo? Pois apresentou um ROI 7% maior do que a empresa Y. A gente pode concluir então que o ROI é um indicador de eficiência de gestão. Ele mostra se a empresa está conseguindo alocar bem o seu capital. Como nos outros indicadores, o ROI acaba sendo um pouco mais importante. Por isso, não deve ser olhado isoladamente. Bom, antes da gente ir para o próximo indicador, se você está gostando desse vídeo e acha que esse vídeo está agregando, deixe seu like, isso ajuda o YouTube a entender que essa informação é boa e possa enviar para mais pessoas. Continuando, o quarto indicador é o Dividend Yield. Ele mostra em porcentagem quanto a empresa distribuiu de dividendos nos últimos 12 meses. Tanto os dividendos como os juros sobre o capital próprio e dividir pela cotação atual da ação. Vou dar um exemplo. Digamos que a empresa JVBV3 fez um único pagamento de dividendo nos últimos 12 meses, de R$ 1,60 por ação. Então pegamos esse R$ 1,60 e dividimos pelo valor atual da ação, que no exemplo é de R$ 30. Chegamos a um Dividend Yield de 5,3%. Isso quer dizer que em relação ao preço atual da ação, foram distribuídos 5,3% em dividendos. 6% é dito pela maioria como ok, certo? Mas existem empresas que distribuem bem mais. Porém, existe um adendo que é importante falar. É que se a gente olhar apenas o Dividend Yield isoladamente, pode ser que não reflita o que realmente mostra e nos induza ao erro. Vou dar um exemplo de como isso pode acontecer. Seguindo o exemplo da empresa JVBV3, que deu um yield de 5,3%, ela distribuiu R$ 1,60 por ação. Da cotação da ação, ela distribuiu R$ 1,60 de dividendos, em sua cotação que está em R$ 30. E digamos que, hipoteticamente, o preço dessa ação depois de uma semana caiu 30%, custando R$ 21. Uma semana atrás o preço era 30 e agora é 21. Se você for refazer o cálculo do Dividend Yield, você não terá mais 5,3%, e sim 7,6%, pois 1,60 dividido por 21 é igual a 7,6 e acaba dando a impressão que a empresa pagou mais dividendos, e o que não é verdade, pois os dividendos pagos foram o mesmo, certo? O que mudou foi o preço da ação, que interfere diretamente no cálculo. Por isso é bom que você entenda a situação da empresa e o que aconteceu com ela nos últimos tempos, para que não seja enganado com dados irreais como o do exemplo. O próximo indicador é o EV/EBITDA, e o EV significa Enterprise Value. Ele é a soma de valor de mercado da empresa mais as dívidas e menos o caixa da companhia. E o EBITDA é o lucro antes dos juros compostos, impostos, depreciação e amortização. Ele mostra basicamente a expectativa de geração de caixa de uma empresa. Vamos dar um exemplo. Primeiro, temos que achar o valor de mercado da empresa, que é obtido pegando a quantidade de ações que a empresa tem no mercado e multiplicando pela cotação atual da ação. Então, o exemplo da empresa JVBV3 seria de 500 mil ações no mercado, no valor de R$ 30 por cada uma, dando o valor de mercado de R$ 15 milhões. E ela tem um caixa equivalente a R$ 4 milhões. Desta forma, 15 milhões de valor de mercado, mais 5 milhões das dívidas, menos 4 milhões de caixa, a gente chega num EV de 16 milhões de reais. E considerando que a empresa teve um EBITDA de 2 milhões de reais nos últimos 12 meses, a gente conclui que o EBITDA ficou em 8. Quanto menor esse número, melhor é, pois mostra que a empresa está relativamente barata. Não existe um valor exato para dizer se é bom ou ruim, e tudo vai depender do contexto da análise e da comparação com a outra empresa. Beleza?
Bom, o último indicador desse vídeo é o DL sobre EBITDA, que é a dívida líquida sobre o EBITDA. Para começar, temos que explicar o que é dívida líquida. Dívida líquida é a dívida total da empresa, somando todos os empréstimos financeiros e alguns débitos. Refere sobre a dívida bruta, ou seja, o volume total de dívida somada, e a dívida líquida seria a dívida bruta, as disponibilidades em caixa. Então, dando um exemplo baseado na empresa JVBV3, que a gente está utilizando até aqui, sabemos que a dívida bruta da companhia é de 5 milhões de reais e o caixa é de 4 milhões de reais. Portanto, fazendo a subtração da dívida bruta pelo caixa, chegamos a uma dívida líquida de 1 milhão de reais. E sabendo que o EBITDA da empresa é de 2 milhões de reais, nesse caso o DL sobre EBITDA seria a divisão da dívida líquida pelo EBITDA. 1 milhão dividido por 2 milhões, dando 0,5. Esse indicador é muito importante para mencionar o endividamento da empresa. Neste caso, a empresa JVBV3 está com o endividamento muito bem controlado, pois a possível geração de caixa da companhia, que é o EBITDA, é suficiente para pagar as dívidas dela. Quanto menor for a dívida líquida sobre o EBITDA, mais controlado é o endividamento da empresa. Mas esse indicador é aceitável até 3. A partir daí, já mostra que a empresa está endividada acima do ideal. Mas isso também varia de empresa para empresa. Existem empresas que, por essência, precisam se endividar mais que o normal para manter suas operações, como é o caso de algumas empresas da construção civil. Bom, agora que eu já falei os 6 indicadores que eu mais utilizo nas minhas análises, chegou a hora de saber onde encontrar essas informações. Primeiro, toda empresa que tem capital aberto na bolsa tem um site de relação com os investidores, que você pode digitar no Google o código da empresa mais RI ou o nome da empresa mais RI. Os indicadores são apenas reflexos dos resultados. Eles retratam apenas o que já passou. E lá no site você vai encontrar essas informações, mas elas estarão como demonstração financeira. Agora, se você quiser ver o indicador de uma forma mais simples, eu indico o site Fundamentos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem. Basta vocês colocarem o código da ação e dar pesquisar, que vai mostrar todos esses indicadores e mais a descrição da empresa. Deixe seu feedback nos comentários do vídeo. Se inscreva no canal, é rapidinho. Vai? Não apertou ainda. Eu tô vendo. Vai? Ah, agora sim. Muito obrigado, viu? Meu nome é Júlio Vascão e esse é o nosso Bolsa de Valores. Um abraço.